vai respondendo. Então, Lombardi, explica pra gente aí, como que a gente faz com que o sistema de refrigeração industrial seja mais eficiente? Conta pra gente o segredo. Então, essa era exatamente a ideia, né, da gente ir trabalhando isso. E eu vou dizer para você o seguinte, e a ideia que eu estava, né, essa ideia de puxar essa questão do core do negócio, entender como que ele funciona, e também falar dessa questão da parte, a visão do engenheiro e a visão de administração tem exatamente esse ponto. Porque, veja só, muitas vezes a gente, como apaixonado na área técnica, não sabe vender o peixe. E quando eu estou falando isso, não quer dizer que sou eu vendendo o peixe por, de repente, sei lá, um gerente de engenharia, um supervisor, alguém que vai demandar, a gente sabe que ele precisa, a gente vai chegar a isso para passar essa informação para ele, e ele depois vai sair para frente para fazer o quê? Para pedir autorização disso, para pedir verba para isso. Então não adianta, de repente, eu conversar tecnicamente com ele e ele sair comprado, sair vendido. Ele entendeu, falou assim, olha, realmente, eu entendi essa demanda e isso daqui me atende muito às minhas necessidades. Mas às vezes a hora tem que que eu saber... levo isso para frente, que eu vou levar para o meu gerente, para o meu diretor, isso vai para um CAPEX, eu vou lutar contra um cara da produção que tem muito mais apelo do que eu. E aí o ponto que eu estava dizendo exatamente de eu ter entendido, ter vestido esses sapatos, era exatamente por quê? Porque a gente, quando vai entrar nessa direção, você acaba, mesmo dessas diversas soluções, a gente usa esse apelo muito mais técnico, em vez de entender aquilo que também é técnico, mas aquilo que efetivamente faz com que as coisas se concretizem. Então, quando a gente imaginou em falar isso, eu quis trazer para essa conversa um outro enfoque. Falar da área técnica, mas fazer um outro enfoque, por exemplo, já dando um exemplo, que eu estava dizendo, né? Vamos lá, eu falei de uma válvula de bloqueio, por exemplo. Na válvula de bloqueio eu tenho lá um torno CNC. Eu estou fazendo haste, né? Haste para uma válvula de bloqueio. E essa haste eu faço 1000 hastes num dia no torno CNC. E aí o meu gerente de engenharia fala assim, olha, cara, tem uma ferramenta assim, tem uma ferramenta assado, tem aqui um óleo especial, isso daqui melhora, lubrifica, diminui a manutenção, tudo isso é muito legal, tem apelo para mim. Mas não necessariamente, aquela corta, aquela faz... Cara, mas é muito legal, mas é um investimento e eu tenho que maneirar, eu tenho que fazer o quê? Manejar os investimentos. Mas, por exemplo, se ele chega para mim e fala assim, olha, eu estou querendo fazer o seguinte, a gente quer colocar uma ferramenta que o nosso torno CNC ele não tem como puxar a barra. Então, se a hora que eu coloco essa ferramenta aqui e faço uma programação, o que vai acontecer? Hoje, o cara, no torno, ele faz uma haste, corta, tira, puxa, e aí faz a outra. E eu tenho um rendimento de 1000. Se eu colocar isso daqui com essa ferramenta, com essa nova programação, é pau o dia inteiro. Vou fazer 1.500 hastes. O que significa? Meu custo de usinagem dessa haste diminuiu. E diminuiu, quanto que isso representa no meu produto? 3, 4%. O que significa no final das contas? Você vai vender, mas você vai aumentar a sua margem, aumentar a minha margem, ou vender mais barato. Vou ter uma margem para negociar e, consequentemente, vender um preço mais competitivo que me dá mais venda. Então, a hora que ele falou isso, ele falou as mesmas coisas, mas ele falou o core do meu negócio. O meu negócio não é a ferramenta de corte, não é o óleo, não é a manutenção, tudo isso é importante, mas tudo isso é o meio. O fim é o quê? Partes, peças para fazer válvula, para fazer equipamento. E é isso que é quando eu falei dessa questão do filme do Margin Call, né, que eu falava do Jeremy Irons, é exatamente o ponto lá do Zachariah Quintos. Ele veio só com a parte técnica. E a parte técnica, o outro cara, de repente eu consigo entender um pouco mais. Mas de repente, vamos lá, o gerente, o diretor, diferente do passado que você tinha, né, o cara da refrigeração, o cara do aquecimento, o cara do tratamento de efluente, hoje em dia você tem um gestor de tudo. Então ele não sabe isso, ele coordena pessoas.